Estamos ao vivo mais uma vez na live de hoje, dando continuidade ao nosso novo horário, às 8 horas da noite, toda terça-feira. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu lar, porque o Caminho da Alma é muito mais do que um canal no YouTube, é um ponto de luz aqui na Terra que eu e você vamos fortalecer juntos. E antes da gente começar, eu já quero aproveitar e pedir para vocês curtirem a live, compartilharem a live com aquela pessoa especial, porque o que é dito aqui é muito mais do que palavras. Todas as vezes que eu me preparo para entrar aqui na live com vocês, eu sempre peço toda a proteção, toda a luz para envolver quem está aqui comigo. Então, a gente fortalece esse ponto de luz, a gente recebe essa luz, a gente tem toda uma guiança espiritual. Então, são palavras da minha própria experiência, são palavras dos meus conhecimentos, mas também tem toda uma proteção, uma egrégora espiritual que nos envolve aqui. Por isso que eu falo para você que eu e você vamos fortalecer esse ponto de luz juntos. Você contribui com a minha vida, eu contribuo com a sua vida, a gente fortalece essa comunhão com amor, com cura, com alegria, com verdade, e isso a gente vai espalhando para outras pessoas. Então, faça isso por alguém hoje, faça isso por você, faça isso por mim, faça isso para o mundo. Eu tenho certeza que você vai fazer a grande diferença no mundo hoje. E para iniciarmos, então, nós vamos falar hoje sobre a cura está no recomeço. E quando a espiritualidade me passou esse assunto para falar, eu fiquei pensando, nossa, mas o que é que eu vou falar sobre isso? O que que eu tenho para falar sobre isso? Eu não sei o que eu vou falar sobre isso, porque eu ainda tenho, quem está acompanhando aqui sabe, né? Eu ainda tenho aquele desafio de buscar por conhecimentos técnicos para trazer aqui para vocês. E é justamente o contrário, né? Esse canal, ele é para trazer a minha experiência além do conhecimento técnico. Nossa, esqueci de me apresentar. E se você chegou aqui agora e não tem ideia do que eu estou falando, não sabe quem eu sou a Adriele Eloá, eu sou consteladora familiar, terapeuta e mentora sistêmica, só que aqui no Caminho da Alma eu não vou falar nada sobre isso. Aqui é para compartilhar com você a minha experiência com a espiritualidade, a minha experiência com o caminhar da alma. Claro que eventualmente vai surgir questões terapêuticas, porque não tenho como separar a Adriele, terapeuta, mentora consteladora da Adriele, que está aqui falando sobre o caminho da alma, porque além de fazer parte, né, da minha vida, o meu caminho da alma, ele começou muito através da cura mental, da cura emocional, por essa busca. E lá na live Integralidade do Ser, que eu sempre recomendo para que vocês assistam. Então, se você chegou nesse canal aqui agora, saindo daqui, vá assistir a live A Integralidade do Ser. Porque ali eu explico como nós somos unos, como funcionamos em integralidade. Então, corpo, mente e alma, corpo, mente e espírito, corpo, mente e emocional precisa ser trabalhado juntos. O caminho da alma, ele não acontece com você ignorando seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo emocional. Então, precisa estar muito atento sobre isso. Mas o foco aqui será sempre essa parte espiritual, sem doutrina, sem verdades absolutas. Eu compartilho com vocês a minha experiência, os meus aprendizados, o meu dia a dia, focado na espiritualidade. Se você quer acompanhar algo mais focado na parte terapêutica, eu te convido então a acompanhar os meus perfis profissionais, onde eu tenho Instagram e YouTube. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar os perfis para vocês acessarem e na descrição do canal também tem. Porque aqui, eventualmente, vai ter essas questões, mas o foco é a parte espiritual. E voltando aqui, como vocês sabem, é sempre a espiritualidade quem me intui, quem me guia a trazer os assuntos. Então, não sou eu quem escolho, gente, é a espiritualidade, eu só desenvolvo. E é claro que eles aproveitam para me desafiar também, que é o caso de hoje, porque eu fiquei pensando, gente, mas o que é que eu tenho para falar sobre a cura está no recomeço? Mas que cura?
E aí eu tirei um tempinho, então, para meditar, me conectar um pouco comigo, para entender, nossa, o que é que eu vou levar nessa live? E aí foi onde eu entendi que essa cura trazida não é a cura de uma doença apenas, é a nossa cura, a cura da nossa alma, a cura de quem somos. E eu sou uma mulher de muitos recomeços, então, aparentemente, eu tenho muito o que falar para vocês a respeito desse assunto. E, claro, aqui eu vou trazer uma parte científica também da neurociência, porque a neurociência está muito voltada para essa questão dos recomeços, das curas, e é uma das coisas que eu mais me apaixono, assim, tanto na minha vida como no meu trabalho, porque eu consigo sempre englobar essas coisas, o emocional, o mental, a neurociência, a espiritualidade. Então, quanto mais eu converso com vocês, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me curo, quanto mais eu atendo as minhas clientes, mais apaixonada por tudo isso eu fico, porque é incrível como a vida ela é perfeita, né? Porque todos os nossos detalhes, todos os nossos pedacinhos, eles são conectados. Então, se a gente fala em cura através do recomeço, eu vou falar sobre emocional, vou falar sobre espiritual, vou falar sobre neurociência. E isso é muito incrível, porque nós chegamos aqui nessa existência com todos os recursos necessários para que a gente possa nos curarmos. Basta a gente olhar um pouco mais além de nós mesmos. E agora, voltando, né, para o ponto central, que a cura está no recomeço, quando eu comecei a pensar, nossa, na verdade, eu sou uma mulher de muitos recomeços. E é sobre isso, então, a cura. É sobre a cura de mim mesma, não a cura de uma doença, claro. Eu me curei de muitas doenças, doenças emocionais, doenças mentais, mas é a cura de mim mesma e como foi importante cada um desses recomeços. Então, eu fui uma mulher que eu fiquei na rua sem ter para onde ir, com um filho pequeno, saí de casa com o que coube na mochila, uma mochila, aliás, e antes dos 30 anos eu estava com a minha casa, o meu carro, uma profissão consolidada, vendo o meu filho crescer bem, podendo oferecer uma vida confortável e mais saudável para ele. E isso para mim foi um grande recomeço. E foi uma cura muito grande, porque ali eu coloquei um basta em coisas que me adoeceram. Foi ali onde eu coloquei um basta em coisas que poderiam adoecer o meu filho também, porque são dinâmicas de violência, dinâmicas de abusos que me levaram àquele estágio. Quando eu decidi recomeçar, foi onde eu me dei essa oportunidade de me curar, curar o futuro do meu filho. Para que eu pudesse dar um futuro melhor para ele, eu precisava estar bem, eu precisava me cuidar também, eu precisava sair daquilo que me adoecia. Então, pensando nos recomeços que eu poderia trazer para vocês, esses para mim é um dos mais, acho que foi um dos mais necessários para o meu recomeço. Claro que não foi de um dia para o outro, porque o recomeço, ele é sobre você. Então, não é que a vida recomeçou, é que eu recomecei. Eu recomecei do zero. Eu recomecei construindo uma nova Adriele, deixando aquela para trás. Então, quando a gente fala em recomeço, a gente não fala em recomeçar uma nova vida. Porque se você vai para outro lugar, toma uma decisão e você recomeça lá sendo exatamente a mesma pessoa, mais tempo, menos tempo você vai estar criando a mesma vida que você tinha antes, porque você ainda é o mesmo e é você quem cria a sua vida. Então, quando a gente fala em recomeço, o recomeço é sobre você. Você começar do zero, você recomeçar como pessoa. E nessa reconstrução do eu, nessa reconstrução de você, você vai reconstruir uma nova história, uma nova vida. Então foi por isso que eu saí de uma situação onde eu estava adoecida, sem dinheiro, trabalhando, inclusive, estava trabalhando, mas eu não tinha dinheiro, porque naquela época eu pagava faculdade, enfim. Então eu estava na rua, sem ter para onde ir, sem dinheiro, sem saber o que fazer, com um filho pequeno e tudo que eu tinha cabia numa mochila. Só que eu decidi ser alguém diferente. E foi nessa decisão de ser alguém diferente que eu consegui construindo, construindo, me reinventando, reaprendendo, remodelando,
até chegar na Adriele, que antes dos 30 anos tinha a casa própria, o carro, o filho, numa educação um pouco melhor, num ambiente um pouco melhor. E aqui entra uma das pegadinhas dos recomeços, porque a gente acredita que quando a gente vai recomeçar, vai ser um boom de novidade e a gente vai ser uma pessoa totalmente diferente. Só que não é assim. A gente vai recomeçar e a gente vai se reconstruir em alguma coisa. Quando a gente se reconstrói naquela alguma coisa, a gente vai perceber, nossa, mas aqui eu ainda sou igual. E aí você vai começar um novo recomeço, e assim você vai caminhando, porque são níveis de consciência. Você não vai conseguir sair do degrau 1 para o degrau 10. Você vai aumentando o seu nível de consciência. E enquanto você não aumenta o seu nível de consciência do degrau 0 para o 1, você não vai conseguir enxergar aqueles problemas do degrau 5, porque você não tem essa consciência. Então você vai se reestruturando, criando recursos, criando novos entendimentos sobre a vida, sobre relacionamento, sobre filho, enfim. E aí você vai começar a perceber algumas coisas, e aí você vai ajustando aqui, ajustando ali, e assim é a subida. Então, a reconstrução, o recomeço, ele é mais paulatino mesmo, porque você vai desbloqueando novos níveis de consciência. Se hoje, no nível 0, você não enxerga algumas situações doentias, por exemplo, talvez elevando o seu nível de consciência para o 1, para o 2, para o 3, você começa a enxergar isso. Então, é sempre um aprendizado. Não tem como você sair da estaca 0 e querer que em 2, 3 meses você esteja lá na estaca 10. Então, essa reconstrução, ela não tem um objetivo fixo. Não me entenda mal, eu sou a pessoa que sempre fala que precisa ter um objetivo, mas o objetivo é puramente o melhoramento do eu. Eu me tornar alguém melhor, eu estar melhor comigo mesma, eu poder ser alguém melhor para o mundo, para mim. Então, é sempre o eu. Quando você coloca o teu objetivo como, é porque eu quero. Estou pensando em um exemplo, gente, não veio nenhum agora. Mas eu quero um relacionamento bom. Eu quero um relacionamento onde eu sou valorizada, eu sou reconhecida. Se esse for o teu objetivo, você vai esquecer do principal que constrói esse objetivo, que é você. Quem assistiu umas lives minhas anteriores sabe que eu sempre falo que para você ter, antes você precisa ser. Então, para você ter um bom relacionamento, você precisa ser uma pessoa que constrói um bom relacionamento. Então, o eu é o ponto de partida. Se eu quero uma vida melhor, não é focar na vida melhor, é focar em mim. Porque você constrói a sua vida. A sua vida é o reflexo de quem você é o reflexo da sua consciência. E por que eu estou falando sobre isso agora? Porque a nossa consciência é o que eu chamo de nossa essência. E recentemente eu aprendi com a espiritualidade que é basicamente a nossa alma, a nossa consciência. Consciência é diferente de mente, tá? Não confundam as duas coisas. Consciência é uma coisa, a mente é outra. Então, quando a gente fala da nossa consciência, a gente fala da nossa alma, da nossa essência. E se você, assim como eu, acredita na multiplicidade das vidas, você sabe que a cada existência, a cada nova vida que temos, é uma chance de recomeço. Porque a gente viveu uma vida anterior, lá a gente construiu algumas coisas, coisas benéficas, coisas não tão boas assim. E nós temos uma oportunidade de recomeçar uma nova vida, sem lembrar do que fizemos anteriormente, para que a gente possa reconstruir. Claro, que na nossa consciência há esses vestígios, há as nossas tendências. Então, se numa vida passada eu tive tendências ao vício, ou eu fui uma pessoa viciada, nessa vida está armazenado na minha consciência essa tendência. É a partir dessa tendência que eu vou ter a oportunidade de criar algo diferente nessa existência. E se você não acredita nas multiplicidades da vida, apenas lembre-se que todo dia nós temos a oportunidade de um recomeço. Todos os dias nós temos a oportunidade de nos reinventarmos,
sermos alguém diferente. E é aqui a grande questão. O quanto estamos vivendo conscientes de nós mesmos ao ponto de conseguir olhar e pensar: "Nossa, mas ontem eu agi daquela forma e não foi legal. Hoje eu vou tentar fazer diferente", e começar a prestar mais atenção nisso. Um dos meus outros recomeços que para mim foi muito importante, foi um término de um relacionamento de 8 anos. Foi um relacionamento difícil, foi um relacionamento que me adoeceu, foi um relacionamento muito abusivo e, claro, me trouxe muitos aprendizados, eu não posso negar isso, mas também não posso ignorar os meus sofrimentos. E nesse relacionamento, essa pessoa ela usava como forma de manipulação justamente o tal do reconhecimento. Porque toda vez que a gente brigava, ou toda vez que eu falava que a gente ia terminar, ou na vez que a gente realmente terminou, a gente ficou um tempo separado, essa pessoa usava de que, nossa, agora eu sei o que fazer diferente, agora eu posso, agora eu consigo. E então vinha aquela abertura, né? Eu dava brecha, e por um tempo, de fato, a pessoa fazia aquele esforço e fazia ser diferente. Mas depois que eu me acostumava, aí voltava a agir anteriormente, aí voltava o caos, aí voltava o sofrimento, aí voltava todos os abusos. Por que que eu tô contando isso? Porque para mim foi um grande recomeço. Porque a partir do momento que eu decidi ser alguém diferente, recomeçar novamente como mulher, foi onde houve um basta nesse relacionamento e eu comecei a limpar a poeirinha, os vestígios desse relacionamento. E aqui é algo muito importante, um parênteses, né? Não existe superar relacionamento. Se você termina um relacionamento e você busca superar o relacionamento, você está tentando simplesmente tapar uma ferida, tapar um problema, fingir que nada existiu e simplesmente se jogar em outro relacionamento, fingindo que não existe aquela ferida. Então, relacionamentos não se superam, relacionamentos se curam. Então, ao invés de você estar aí terminando o relacionamento e querer ir para festa e conhecer pessoas novas para superar aquele relacionamento, comece a olhar para você, começa a olhar em você os vestígios dessa relação, o que ficou de você, o que ficou da relação em você e comece a curar esse relacionamento. Então, por escolha própria, né, eu foquei em mim, não pensei em outros relacionamentos, não me interessei em outros relacionamentos. E aqui foi o real recomeço, que o recomeço não começou com um término. O recomeço começou antes, quando eu decidi ser uma pessoa diferente. E essa pessoa diferente, ela não cabia mais naquele relacionamento. E aí foi onde as coisas começaram a mudar, foi onde as coisas começaram a transformar, até que o término de fato aconteceu. E nesse tempo mergulhado em mim, eu comecei a limpar os vestígios, as poeirinhas desse relacionamento. E eu comecei a perceber que apesar de todo o sofrimento que esse relacionamento me trouxe, eu sempre busquei ser a melhor, sempre busquei ver onde eu estava errando, me tornar alguém melhor. E curando todo esse relacionamento, eu comecei a perceber como eu mudei, como eu me transformei numa mulher melhor. E hoje eu tenho certeza que eu tenho muito mais para oferecer para um relacionamento saudável do que dores que me fariam ter suprimento para oferecer no relacionamento doentio, que foi o caso desse relacionamento de 8 anos. Ele era um relacionamento doentio, mas eu tinha os ganhos secundários. Era uma questão emocional que acabava envolvendo nós dois. E aí tem toda uma questão espiritual, enfim, gente, são muitos detalhes, né? Se eu ficar aqui contando a história do relacionamento, eu fico 2 horas com você e não concluo o assunto de hoje. Mas o que é que eu tô falando isso para vocês? A diferença dos recomeços. Todos os dias você tem a oportunidade de ser alguém diferente, de você recomeçar. Não é recomeçar o relacionamento, é recomeçar você no relacionamento. Já esse meu antigo companheiro, ele vivia a filosofia de recomeçar o relacionamento. Então, ele acreditava que fingir que nada aconteceu, deixar para trás, esquecer o que aconteceu, seria o recomeço. Mas ele era o mesmo no relacionamento. Então, mais tempo, menos tempo, estávamos vivenciando o mesmo problema, porque ele causava aquele mesmo sofrimento, porque ele ainda era o mesmo.
E isso tem a ver com a sua consciência. E é onde entra muito a neurociência aqui. Porque se você não se torna uma pessoa diferente, você não pensa diferente, você não sente diferente, consequentemente, você não faz diferente. Seria a mesma coisa que eu pegar um CD que toca rock, colocar ali e esperar que ele toque sertanejo. Não vai tocar sertanejo, porque as informações gravadas naquele CD são de músicas de rock. Assim é a sua consciência. Se na sua consciência está gravada informações de miséria, de traição, de dependência, de infelicidade, tristeza, não vai rodar outra informação sem ser essa. Então, você vai repetir essas informações. Você precisa, então, ser alguém diferente. Mudar as informações gravadas na sua mente. Começar a transformar, recomeçar você. Até aqui você foi essa pessoa. Para recomeçar, um verdadeiro recomeço, precisa recomeçar você. Então, ao invés de você recomeçar formada em gravações de tristeza, de dependência, de miséria, começar a colocar formações, gravações e se formar através da felicidade, da alegria. E aí você vai gerando novos registros na sua mente. E aí sim vai tocar uma música diferente para você, porque você mudou o registro. E aqui é onde entra a neurociência. Como é que eu costumo explicar para as minhas clientes? Todo mundo já vem com um padrão de funcionamento gravado no inconsciente. E esse padrão de funcionamento foi o que a gente aprendeu com a nossa família. Então, os nossos pais, nossos avós, nossos tios, eles já tinham um modelo de funcionamento baseado no que eles acreditavam por certo, por errado, por verdade, por mentira, por bom ou ruim. E eles foram passando isso para vocês. E até os 7 anos de idade, as crianças passam pela fase de molde. Então, elas são moldadas como elas devem sentir, pensar e agir, e ali fica essas informações armazenadas no seu inconsciente, seu padrão de funcionamento. E você vai replicando isso, querendo ou não. Porque na hora do vamos ver, na hora do aperto, a única informação que você tem gravada é essa no seu inconsciente de como é. Como é que deve ser essa situação? Como é que eu devo agir aqui? Por isso que você está sempre repetindo certas coisas. Por isso que você repete relacionamentos ruins. Não é dedo podre. É as informações que você tem armazenado no seu inconsciente a respeito de que é um relacionamento. Como é um homem? Como é uma mulher? Como eu devo agir? E para que você possa recomeçar, você vai ter que mudar esse padrão de funcionamento que já está gravado no seu inconsciente. Você vai ter que mudar sua forma de sentir, sua forma de pensar, para então mudar a sua forma de agir, e a partir da sua forma de agir, você muda a sua realidade. Até então, tudo que você sente, tudo que você pensa, faz você tomar uma ação. E tudo que você faz gera uma consequência, concorda? Então é nessa consequência que você vai criando a sua vida. Para você ter uma consequência diferente, você precisa então agir diferente. Para você agir diferente, você precisa ter pensamentos diferentes, ideias diferentes. E para você ter ideias diferentes, você precisa se sentir diferente. E quando a gente fala da espiritualidade, a gente precisa lembrar que a nossa vida atual, tudo que é externo em nós, o nosso corpo, os nossos resultados, eles também são resultados, consequências da nossa consciência. Quem estuda que forma os pensamentos sabe que o nosso pensamento ele cria uma forma de eletricidade mesmo. Quem estuda neurociência sabe que o cérebro ele cria energia. Então, quando a gente mistura a neurociência com a espiritualidade, as coisas começam a se encaixar um pouco mais. Através da neurociência, a gente consegue. Eu não vou saber qual é a potência de energia, gente. Se alguém souber, comenta aqui, porque eu, para número, não sou boa. Então, o cérebro ele cria uma certa quantidade de energia para o funcionamento. Quando a gente traz a parte da espiritualidade, a gente fala em formas pensamento. Então, essa energia que é pura luz, ela cria uma forma. E isso vai modelando o que você sente. O que você sente cria uma forma. E quando a gente fala da nossa existência e das multi-existências,
O seu corpo hoje, por exemplo, ela é uma consequência do que você tem gravado na sua consciência. O que você viveu em outras existências foi ficando gravado na sua consciência. E aí, então, você exterioriza na forma do seu corpo. Aos finais de semana, a gente faz o estudo do Evangelho aqui em casa. E nós temos também que eu chamo de terapia espiritual. Então, ao longo do estudo, recebemos mensagens de médios. O médio, no caso, sou eu. Recebemos mensagens através dos médios, né? No caso, eu, que vem dos mentores, que vem de amigos espirituais que estão acompanhando as pessoas. E uma dessas pessoas, ela vem de um histórico de muitos vícios nessa existência, e um deles é a própria mentira. Então ele mente muito, ele engana muitas pessoas, ele pratica muito mal através da fala. E uma das mensagens recentes que foi recebida para essa pessoa foi justamente isso, que a condição com a qual ele nasceu com uma condição onde afetou muito a boca, a face como um todo, mas principalmente a boca dele. Então, tem um certo. Eu vou usar a palavra defeito, porque eu não consegui pensar uma palavra melhor, mas não me entendam mal, não é que ele seja defeituoso, mas a boca dele não veio como deveria vir, nesse caso. E o amigo espiritual que acompanha ele passou para ele a mensagem de que essa condição da qual ele veio era para que ele pensasse duas vezes antes de falar, porque ele carrega muita vergonha, ele carrega muita raiva dessa condição dele. Só que é para ele aprender o poder da palavra, aprender como ele faz mal para as pessoas com o uso da palavra. Nessa existência, ele ainda repete isso, repete a questão das mentiras, de enganar as pessoas, de usar da palavra para fazer mal para outras pessoas. Consequentemente, ele se despreza, porque ele ainda não consegue ficar em paz com a própria condição, porque ele ainda não aprendeu, emocionalmente falando. Então, quando gente, assim, ó, é um exemplo, tá? Vocês não vão sair falando que, então, se eu tenho essa doença é porque eu fiz tal coisa na vida passada. Não, não é isso, gente. Não tem verdades absolutas. A vida espiritual, ela é muito maior que a nossa própria compreensão. A gente não consegue colocar as coisas numa caixinha. São infinitas possibilidades. Toda vez que a gente tenta limitar, a gente acaba tirando essa infinita possibilidade que é Deus. Então, não criem regras, tá? Isso aqui é um exemplo, isso aqui cabe na vida dele e de mais ninguém, tá? Então, perceba como a consciência dele exteriorizou o corpo dele e como o corpo dele está tentando mostrar algo para ele. Então, quando a gente começa a prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo, no que os nossos relacionamentos estão dizendo, do que os nossos projetos estão falando, nossa vida financeira, nossa vida profissional, a gente começa a entender aonde nós precisamos recomeçar. Eu trouxe esse exemplo, mas eu posso trazer vários outros. Se você está sempre repetindo um relacionamento onde você não é valorizado, onde você é traída, se você parar de olhar para o outro nesse relacionamento e olhar para você, você vai perceber que existe algo em você que precisa ser reconstruído, que precisa ser recomeçado. E os relacionamentos que você está passando é uma forma de exteriorizar isso, de você prestar atenção. Se a sua vida financeira não está como você gostaria, pare de olhar para o dinheiro, olhe para você. A sua vida financeira é uma parte externa daquilo que precisa ser mudado em você. Quando eu trabalho, falando um pouco, né, fazendo um paralelo agora com o meu trabalho, eu tenho um projeto muito focado na parte profissional e financeira das minhas clientes. E o que traz muito elas pro projeto é essas questões profissionais, essas questões financeiras. Como elas sabem que já envolve relacionamento também, algumas vêm através do relacionamento. O que muitas delas não entendem
de início é que, primeiro, a gente vai olhar para o lado emocional, para o lado mental, para os hábitos delas, para depois olhar diretamente para a vida financeira e profissional. Porque a vida financeira e profissional é só um reflexo do que ela sente, do que ela pensa, do que ela faz. Se a gente focar só no resultado profissional e financeiro, a gente não resolve a questão que faz ela vivenciar esses desafios. Então, o projeto, ele inicia do começo, que é como você se sente, como está a sua autoestima, o que é que você pensa a respeito do dinheiro, o que é que você vem fazendo, quais são os conflitos que você vem vivenciando nos seus relacionamentos, na sua família, porque isso aqui é o que resolve o problema. E aí, quando a gente chega para trabalhar a vida profissional e financeira, são só ajustes de coisas que já estão acontecendo, porque a gente vai destravando. Então, o recomeço é sempre em você. Se você tá com um desafio, com num relacionamento com alguém da sua família, pare de olhar para o desafio, pare de olhar para aquela pessoa da sua família, olhe para você. Como é que você se sente com aquela pessoa? Como é que você se sente a respeito daquele desafio? Esse desafio é só uma forma externa da vida, do seu corpo, da sua consciência, te sinalizar que algo dentro de você precisa ser mudado. Então, o recomeço não é o recomeço na relação com essa pessoa, é o recomeço em você. Você precisa recomeçar. Você precisa resetar esse padrão de funcionamento que você vem repetindo anos após anos, existências após existência, para que você possa se dar a oportunidade de fazer diferente, de aprender algo novo, de aprender a olhar para o outro de uma outra maneira, de aprender a olhar para você de uma outra maneira, de aprender a criar coisas diferentes, de aprender a viver de uma maneira diferente. Enquanto você olha para o outro, você não consegue enxergar em você aquilo que precisa ser mudado. E muitas pessoas querem pular do estágio 1 para o estágio 10, porque entre o estágio 1 e o estágio 10 tem muita mudança interna. E ninguém vê o quanto você está mudando, só você sabe. Só que às vezes a mudança não é por nós, é pelo nosso ego. Então a gente quer mostrar para os outros que a gente é bom, que a gente é melhor, que a gente mudou. E aí a gente quer pular etapas. E aí a gente começa a exteriorizar algo que não vai se fortificar, não vai se consolidar, não vai se sustentar, porque ele é falso. Não é uma verdade, não é uma mudança verdadeira, não é um recomeço verdadeiro. Então você precisa solidificar dentro de você. A mudança existe dentro de você. Você solidifica quem é essa nova pessoa. E aí os resultados externos vêm a partir de quem você é por dentro. Sua nova maneira de sentir, sua nova maneira de pensar, sua nova maneira de agir. Se você pular essas etapas, não vai sustentar. Porque externamente você está tentando e se esforçando para ser alguém diferente. Internamente você ainda é a mesma pessoa. Vai chegar o momento que você vai cansar de se esforçar para ser diferente. Que você não vai estar prestando atenção e você vai agir como você costuma agir, porque a sua essência ainda não mudou. Então não é o mundo que vai mudar, não é o outro que vai mudar, não é o mundo que vai melhorar para que eu me sinta melhor, sou eu. Eu mudo. E quando eu mudo, o mundo muda. Eu sou a mudança do mundo e não o contrário. Quando a gente fala, por exemplo, da transição planetária, eu, inclusive, era uma das pessoas que acreditava que a gente mudaria de planeta, né? Vamos para um planeta melhor. Essa é a transição planetária, não. A verdadeira transição planetária é nós aqui encarnados vamos mudar ao ponto que vamos estar sentindo diferente, pensando diferente, agindo diferente, que nós vamos mudar o mundo. E aí é onde vamos estar num planeta de regeneração, num planeta melhor, numa existência melhor. Não porque o mundo vai mudar, mas porque eu vou mudar, você vai mudar, o vizinho vai mudar. Mas não cobre a mudança do outro, cobre a mudança em você. Seja melhor para você. Recomece você. O resto vai ser consequência de tudo isso que você fez por você. Então, gente, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu quero dizer que para mim é uma alegria estar aqui com vocês. É sempre um aprendizado novo.
essa comunhão que temos é algo que vem me ajudando muito, e os desafios que os meus mentores me colocam a cada live tem sido muito importante para minha jornada. Então, compartilhar a minha experiência com vocês, contribui com vocês, mas também contribui comigo. Então, enquanto vocês estão aqui comigo, a gente fortalece esse ponto de luz, mas vocês também me ajudam demais. Então, eu desejo de coração que a minha experiência, o que eu venho estudando, o que eu venho aplicando, também possa contribuir com a vida de vocês e que juntos a gente possa contribuir com a vida de mais pessoas. Então, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, convidem essas pessoas especiais da sua vida a se aprofundarem um pouco mais no autoconhecimento, na evolução, no caminho da alma, mas não deixe de você focar em você focar no seu caminho da alma e conta comigo, porque o Caminho da Alma não é apenas um canal no YouTube, é um ponto de luz na Terra, é onde nós vamos nos apoiarmos, vamos nos conectarmos, vamos crescer juntos. Então, conta comigo aqui nesse canal, que eu conto com você também. Um beijo para vocês. Desejo uma semana muito abençoada e muito iluminada para vocês e até a próxima.